Deus seja louvado. Amém. Esta noite também levanto diante de Deus e toda aquela irmandade, agradecer a Deus pelo santo batismo, pela sua misericórdia com a nossa alma, ter nos tirado deste mundo de ilusão e dado a nós o seu sobrenome, o direito da vida eterna no céu. Se assim fomos firmes, irmãos, nesta caminhada da terra, se nós rejeitarmos o mal e a aparência do mesmo. Também agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor preparou essa noite de nós estarmos aqui. Eu sou da cidade de Itapetininga, da Vila Rio Branco. Não trouxe a saudação, mas desejo levar as vossas com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus, irmãos, que você faz 16 anos que o Senhor tem me chamado na sua santa graça. Vi muita obra, irmãos, muito milagre da mão do Senhor que operou na nossa vida. O certo é que, irmãos, eu vim de uma família totalmente ao contrário a essa, onde o meu pai e minha mãe recebiam os espíritos, meu pai fazia trabalho, irmãos. E, irmãos, me casei eu com 23 anos, vou resumir bem rápido, irmãos, uma moça que era totalmente idólatra, ela é sua família, já de geração, irmãos. E deixei de frequentar aquele lugar onde eu ia sempre com os meus pais e passei aí o caminho dela. E o certo é que um dia o Senhor achou misericórdia. Eu já estava 4 anos casado, eu trabalhava numa farmácia. O Senhor viu um servo de Deus e anunciou essa bendita graça. E ainda que eu duvidei de muitas coisas, eu fiz prova desse seu Deus, do Deus daquele crente. E o Senhor achou graça e cumpriu todas as promessas na minha vida. E, irmãos, um dia estava eu dentro da minha casa, meu pai chegou com a sua família, tudo daquele centro, irmãos, de Umbanda. E aleluia, e um irmão passou na minha casa para chamar, para nós orar, aleluia, porque eu queria conhecer esse Deus que ele servia, que muito ele falava, que ele falava na boca do homem de Deus e da mulher, e eu sempre duvidei quando nós trabalhávamos juntos, aleluia. O certo é que o dia ele chegou na minha casa, estava toda a minha família, e ali eu dispensei ele, entrei para dentro, e o Espírito na boca do meu pai anunciou uma coisa, irmãos, dessa forma: agora sua esposa daquele lugar e você vai ser crente. Eu dou 3 meses, vocês estão separados. Eu agradeço a Deus, irmãos, aleluia, que o Senhor assim achou graça, aleluia. E fui fazer uma visita com aquele servo ali. Naquela visita o Senhor converteu a minha alma. Congreguei 6 vezes, irmãos, e no primeiro batismo o Senhor me chamou, aleluia. Mas agradeço a Deus que foi anunciado aquele decreto na minha vida através aleluia, do inimigo. O certo é, irmãos, que se passaram 3 meses, 3 anos, 6 anos, 9 anos, e Deus chamou minha esposa nesse caminho. Chamou ela, chamou meus filhos, um é músico, irmãos, aleluia. Mas quando logo que obedeci, houve uma guerra dentro da casa do meu pai, os espíritos não ficaram contentes e tomavam minha mãe mudou de uma forma, irmãos, que ela recebia os espíritos. É que eu chegava lá, aleluia, ela me açoitava, já não brincava mais com os meninos, fiquei diferente, aleluia, na casa do meu pai. Aleluia, e nunca abri minha boca para falar dessa graça, irmão, sempre quieto. Às vezes o Espírito tomava, aleluia, a boca do meu pai para me cutucar quando nós almoçávamos, e os meus meninos, a minha esposa na mesa, aleluia, eu baixava, aleluia, clamava o Senhor e não falava nada. Agradeço a Deus que um dia, passou 2 anos, eu, aleluia, batizado, e nesta prova, irmãos, na casa, dentro da casa da minha mãe, aleluia, um dia, aleluia, recebi um telefonema dentro da farmácia, e a minha irmã falava dessa forma: venha para cá na casa da mãe, porque a mãe não para de chorar, aconteceu algo aqui que, aleluia, a pressão dela subiu, eu vou ter que levar ela no hospital. Quando eu cheguei lá, irmão, saí da farmácia 3 horas, que era um expediente, a minha mãe em pranto de choro, e conversei com ela, ela me explicou o que tinha acontecido, aleluia, bendito Deus, e fui à delegacia, ali da parte de alguma coisa que aconteceu, irmãos, aleluia. Minha mãe professora, não podia ficar com o nome sujo, aleluia, de dentro da casa dela sumiu um talão de cheque e ela deixava assinado, aleluia. Quando viram um arrombo na cidade, irmãos, agradeço a Deus que chorou, aleluia. Fui falar com o delegado, ele não me deu solução, e quando eu voltei na casa dela, expliquei a situação, ela chorando, pressão alta, irmãos, agradeço a Deus, aleluia, que, aleluia, de repente ela falou: eu vou tomar um banho, você vai para tua casa, já era quase 6 horas, eu falei: vou tomar um banho, você me deixa lá na frente do centro tal, e falou o nome, irmãos, eu agradeço a Deus, aleluia, que quando ela entrou no carro e eu entrei e fomos subindo a rua, eu falei: mãe, vamos congregar comigo, lá no Deus vivo que fala, ele vai tomar uma providência
sua vida, aleluia, vai tirar, aleluia, amém, dessa prisão. Eu quase apanhei no carro, irmão, por eu falar dessas partes, aleluia, deixei ela no centro e fui embora para minha casa. Ela não foi buscar a palavra, mas eu fui buscar a congregação do justo. É quando entrei, aleluia, sentei no banco, aleluia, que quando a gente está numa aflição, a gente entra na igreja, irmão, o testemunho fala com a gente, o glória fala com a gente, e a gente não pode deixar cair nada, aleluia, tudo tem que aproveitar. Eu agradeço a Deus que chegou a hora da palavra, e o Senhor mandou a sua palavra e falava dessa forma. Naquele dia eu transformei água em vinho, não tinha condição, esperar, aleluia, pedi para que trazesse a aleluia talha, e quando foi despejado, e quando tirou a água, vinho, ele falou assim, vou fazer a tua vida, sabe aquela pessoa que você, aleluia, convidou para estar aqui dentro hoje, aleluia, eu estou transformando o coração dela, vai amanhã, me convida que ela vai estar aqui, glória ao nome do Criador. Eu agradeço a Deus, irmãos, aleluia, é que nem precisei sair da minha casa, não precisei telefonar, fui trabalhar, irmãos, aleluia, quando estou trabalhando, a minha mãe telefona, fala assim, filho, você vai na igreja? Eu falei, pô, então você me leva? Eu falei, levo, em nome do Criador, a palavra cumprindo na nossa vida, irmãos, aleluia, quando, irmãos, aleluia, ela falava comigo no telefone, ela falou dessa forma, eu vou ficar numa esquina bem longe, para ninguém me ver junto com você, porque tenho vergonha de ser crente, aleluia, quando fui, passei, peguei minha mãe e fomos congregar, chegamos numa igreja pequena, irmãos, bem retirada, aleluia. O Senhor mandou a palavra de Zaqueu naquela tarde, aleluia, e falava assim, viu, você está como Zaqueu, aleluia, bem pequenininha, minha mãe era baixinha, aleluia, você subiu na árvore, hoje você vai conhecer Cristo, e falou toda a sua necessidade, irmãos, e quando virei para trás, a minha mãe, aleluia, chorava bastante, e ali, irmãos, fomos embora para casa, e irmãos, orei ao Senhor, e falei, Senhor, toma um caminho na vida da minha mãe, e outro dia, irmãos, a mesma coisa, filho, você vai congregar, eu falei, você me leva, eu passo ela naquele lugar que nós combinamos, eu estou te esperando, e foi por 7 vezes, na 8ª vez ela falou, filho, aleluia, você vai congregar, então passa em casa, que naquele lugar eu não vou mais, hoje eu sou crente na terra, eu agradeço a Deus, irmão, aleluia, passou-se os dias, os meses, aleluia, o primeiro batismo, o Senhor chamou na graça, foi uma filha fiel na terra, ganhou 9 anos, e o Senhor achou graça e o recolheu o seu reino de glória. Eu agradeço a Deus que muitas obras o Senhor fez na nossa vida, muitos milagres do Senhor. Assim, irmãos, um dia eu estava na casa do nosso irmão, aleluia, e a sua esposa, só ela crente na casa da mãe dela, e os parentes dela tudo de uma outra denominação, irmãos, era metade de uma, metade de outra, só ela que era serva de Deus, e a serva de Deus vem lutando tempo, o Senhor fazia obra na sua parentela, e um dia estava nós lá, irmãos, aleluia, na casa dela, numa tarde, e chegou a sua, aleluia, o seu irmão com a sua namorada, e anunciou, irmãos, que iam casar, aleluia, eu não vou falar aqui o nome da determinada igreja, irmãos, e anunciou e falou dessa forma com a sua irmã, e eu sentado na mesa, falou assim, olha, nós estamos querendo casar, e nós temos só R$280, e nós vamos casar no sítio, então nós vamos comprar algum refrigerante e vamos fazer pão com carne, vocês ajudam nós? Ela falou, ajudamos. Irmãos, eu entrei na comunhão, o Senhor falou no meu coração algo, que na hora, irmãos, eu achei que era meio, aleluia, complicado, e ela chamou o nosso irmão, o esposo, a nossa irmã, e falei, pergunta se ela não quer um casamento digno, porque toda mulher quer entrar, aleluia, num tapete vermelho, quer ter bolo, quer ter lembrancinha, aleluia, quer ter uma janta, digno de uma, aleluia, de uma mulher. E ele falou, como assim, irmão? Eu expliquei para ele, e ele perguntou, você quer, filha? O irmão Sandro perguntou dessa forma, ela falou, quero, mas com uma condição, só se o irmão Sandro for lá no nosso casamento. Ali, irmãos, aleluia, eu fiquei meio combatido, aleluia, e levei a respeito disso aí, o nosso ancião ali na cidade de Itapetininga, ele falou, não pode ir, irmãos, você pode fazer tudo que Deus mandar, e ali foi feito, irmãos, aleluia, trabalhando todos aqueles meses, com R$280, e o Senhor preparou um casamento lindo para aquela moça, aleluia, e foi feito num sítio, tinha mais de 200 pessoas ali dentro, irmãos, e de repente nós ali na frente, aleluia, e nós ali clamando ao Senhor,
E o Senhor preparou para ela, irmãos, o tapete vermelho, preparou o bolo, preparou a lembrancinha, preparou a janta para mais 200 pessoas, preparou o enfeite do seu casamento, tudo que uma noiva quer, que uma noiva sonha, preparou o seu vestido, o terno, aleluia, do moço, aleluia, o sapato do moço, Deus preparou, Deus, e ali nós ficamos em frente à mesa, e quando começou a tocar, aleluia, veio entrando a moça, aleluia, com o pai, e o noivo esperava naquele tapete, aleluia, muito bonito, ela chorava, irmãos, glória ao nome do Senhor, e de repente, quando cessou tudo, veio uma das pastores da igreja dela e falou para mim assim: pastor, você não vai orar na aliança? Eu falei: não vou orar não, pode fazer o que vocês quiserem, depois nós vamos agradecer esse Deus bom. Aleluia, foi feito tudo aquilo, e de repente, irmãos, aleluia, foi tomado alguém, aleluia, aquela multidão ficou quietinho, e foi falar dessa forma: agora nós vamos agradecer a esse Deus, é que preparou todas as coisas, preparou todos nós que estamos aqui, nós vamos ajoelhar, porque na palavra fala, é que todos os joelhos vão nos dobrar diante do céu e da terra, diante do Criador, e vocês não vão dobrar para o nosso irmão, para o outro irmão, não, vocês vão dobrar para o Deus Todo-Poderoso, um ato de humilhação. E quando foi aberta a oração em nome do Senhor Jesus, confesso a irmandade que quando eu fui abaixando, irmãos, aleluia, olhei para o canto do olho, e quando eu vi toda a multidão abaixada, e quando nós começamos a orar, e o Senhor foi tomando a multidão, e de repente, irmãos, aleluia, quando nós levantamos, todos levantaram, ali, irmãos, aleluia, acabou aquele casamento, cada um foi para a sua casa. O certo é, irmãos, que passaram a linha com o telefone, eu fui atender a voz de Deus, irmão Sandro, aqui é o irmão fulano de tal de Guarani. Lembra daquele casamento? Lembra, irmãos? A noiva, lembra? Deus chamou a noiva na graça do batismo dessa semana. Eu falei: glória a Deus, o irmão não sabe o que aconteceu. Ele vinha 2 casais quando vocês oravam, e quando viu que não era o pastor, ficou indignada, correu para casa, ficou de longe. Você acredita? É que Deus encontrou com ela na varanda da outra casa, ela também, o marido obedeceu. Deu glória a Deus por essa obra. Eu agradeço a Deus, irmão. O Senhor chamou 3 daquele casamento, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus por ter me chamado nessa graça. Ainda como criança, temos sustentado até este momento presente. Irmãos, eu agradeço a Deus, irmãos. Eu estava conversando com o Senhor, irmãos, e minha irmã falou uma palavra aqui que não é uma palavra comum, e como Deus assim permitiu que por uma obra fez na minha vida, irmãos, foi usar essa palavra. Vou decidir que a igreja de Deus fez comigo, irmãos. Sabe, Deus falou acerca do leão, Deus vai fechar a boca do leão. Irmãos, eu agradeço a Deus, irmãos. Trabalhei no Carrefour por 18 anos. No ano de 2006, irmãos, estava trabalhando na região de Curitiba, na cidade de Pinhais, irmãos. Deus fez um livramento muito grande na minha vida, irmãos. Quando a senhora ficava acerca do livramento, que o rapaz batia na carteira da escola, quem sabe achando que era um menino. Irmãos, Deus fez assim comigo, mas de uma forma diferente, irmãos. Agradeço ao Senhor que fui eu trabalhar na cidade de Pinhais, irmãos. E estava ali atualizando as planilhas para amanhã, com o supervisor do meu lado, irmãos, e percebi, não era 8h30 da manhã, passou um molho de chave, irmãos. Eu percebi que ele molho de chave, eu saí de lá, olhei e vi um senhor com a cabeça baixa, irmãos, em 2 metros de distância, uma senhora calada, não falava nada. Eu olhei para o supervisor para que fosse atender com o cliente, irmãos, e continuei atualizando para mim, que tinha horário para passar, irmãos. E já passaram 15 minutos, irmãos, e percebi que eu tinha tido sucesso, o funcionário não tinha voltado. Olhei novamente, irmãos, e vi ele ainda insistindo com aquela pessoa. Então eu saí, irmãos, e fui até aquela pessoa para conversar com ele, irmãos, e não sei se os irmãos conhecem a região de Curitiba, irmãos, mas é aquela região, uma região que quase não se vê o céu azul, irmãos. O que predomina é sempre aquele céu acinzentado, quase não se vê aquele azul celeste bonito. Irmãos, naquela manhã, um dia de bastante frio, irmãos, mas um céu lindo, maravilhoso, um céu azul. Eu queria até ficar lá fora observando aquilo, que tinha saudade daquele céu, irmãos. Mas, irmãos, então eu fui lá conversar com aquele senhor, irmãos, vi que perguntei para o funcionário o que estava acontecendo, e ele balançou a cabeça, que não sabia também. E eu perguntei também para aquele senhor o que acontecia, o que estava acontecendo, se eu podia ajudar, e ele não falava nada, ficava calado. E eu fui insistindo com ele, ele não falava, irmãos, e
Em determinado momento eu falei, Senhor, eu não estou entendendo por que tanta ira no seu coração assim. Olha para o senhor ver, o senhor deve ser de Curitiba com certeza, eu não sou dessa região aqui, estou de passagem por aqui, mas percebo que o céu aqui ele predomina sempre o cinza, ele não tem vida, fica esse negócio triste, aquele ambiente triste, e olha hoje que céu lindo que está lá fora, aquele sol reluzente, bastante claro, bastante assim, muito bonito, e o Senhor está com toda essa fúria no teu coração. Hoje eu tenho certeza que hoje todo mundo comenta nesse céu aqui em Curitiba. Eu tenho certeza que muita gente está numa cama deitado, não teve o privilégio de levantar a cama para ver esse céu lindo. E o Senhor todo aí com essa saúde, está em pé, podendo está o sentido do Senhor todo funcionando, está podendo enxergar, ouvir, caminhar, apalpar. O Senhor disse agradecer a Deus. O Senhor está com toda essa fúria no teu coração. Irmãos, aquele homem levantou a cabeça assim, irmãos, mas ficou os olhos dentro dos meus olhos, bateu no meu ombro e disse assim, são sábias as suas palavras. Irmãos, eu não entendi aquilo naquele momento. Pedi ao funcionário que pegasse a chave dele, foi resolver o problema, ele voltou novamente, bateu nos meus ombros, são sábias as tuas palavras. E saiu, irmãos. Passou, naquele dia, eu havia convidado aquele funcionário meu para congregar comigo, irmãos, e fomos congregar no bairro do Veisópolis, em Pinhais, irmãos. E naquela noite, 6 de Daniel, irmãos, Cova dos Leões, na exortação da palavra, Deus tomava, ele dizia assim, irmãos, o leão representa várias coisas, irmãos. Quando aquele dia, irmãos, Daniel estava na Cova dos Leões, irmãos, e ele não foi tragado pelo leão porque ele estava no espírito. E o leão, ele sente a carne, que é no espírito, ele não tem poder sobre aquilo. Foi quantos que eu livro, irmão, das garras do leão. Você não sabe, você está andando pela rua, o leão passa na tua frente e não te enxerga porque eu te guardo. O leão te rodeia, ele não tem poder sobre você porque eu estou ao teu lado. E oxalá que hoje o leão esteja na tua frente e não tem poder sobre você porque eu estava te protegendo. Irmãos, se Deus mudou aquilo na palavra, irmãos, e eu francamente eu digo para os irmãos, eu não lembrei daquele episódio da manhã daquele dia. E quando acabou aquele culto, irmão, aquele rapaz vai conversar comigo, nossa, que bonito a pregação, do que o homem fala lá, e com as palavras dele, irmão, que bonito que ele falou do leão e tal e tal. E tudo bem, irmão, fui embora para minha casa. Na semana seguinte, irmãos, eu estava naquele mesmo lugar, irmãos, naquela mesma cadeira, naquele mesmo box. Chegou uma pessoa, quero falar com o responsável, e eu pedi para que ele fosse atender o cliente. Ele falou assim, não é com você, era com aquele outro rapaz. Aí ele voltou e falou, viu, aquele senhor lá, até fez assim um gesto que era problema. Eu olhei para ver se eu pedi para que ele viesse até o box que eu estava. Ele falou, cadê aquele outro rapaz? Eu chamei ele, ficou atrás de mim. Ele falou, preciso conversar com vocês dois aqui. O senhor tem alguma denominação evangélica? O senhor deu, não sei perguntar para o senhor, não, eu estou mandando uma congregação, por graça e misericórdia, mas o que leva a pergunta do senhor? Eu vou te falar uma coisa. Você lembra? Não sei se eu falar, eu lembro perfeitamente o que aconteceu naquele dia. Agora eu pergunto para o Senhor, eu não entendi isso, eu saí, são sábias as minhas palavras, e saí e ficou por isso mesmo. E você, eu sou um policial afastado da corporação, porque eu cometi muitos delitos, eu perdi o controle psicológico, eu comecei a matar por nada, então eu fui obrigado a afastar para um tratamento psicológico. Isso me trouxe uma depressão profunda, eu já não sei o que, eu não sabia mais o que era dormir, eu já não dormia mais, e o que eu queria era resolver os problemas. E a solução minha sempre foi na bala. E naquela madrugada, já fazia aproximadamente 3, 4 anos que eu não dormia. Pela manhãzinha eu cheguei, carreguei a minha arma e disse assim para minha esposa, hoje nós vamos sair, eu já não durmo mais, a vida já perdeu o sentido para mim, a vida já perdeu a cor para mim, eu já não tenho por que mais estar aqui. Você vai sair comigo, você vai ficar calada, porque a primeira pessoa hoje que me tirar do sério, o primeiro projeto é dela. Os demais no meio do caminho não sei de quem é, mas os dois últimos, um é seu e um é meu. Hoje eu acabo com tudo esse sofrimento. Foi naquele dia, rapaz, o primeiro projeto era seu. Porque quando eu cheguei no posto aqui, fui abastecer meu veículo e não passou meu cartão lá. Os irmãos entendemos, nos anos 90, nos anos de implantar o cartão do Carrefour. Então, irmãos, eu trabalhava nesse setor lá, irmãos. E ele falou, quando passou, eu tentei passar meu cartão e não passou lá.
Então o que eu perguntei? Quem que é o responsável? Certamente quem bloqueou é o gerente. Irmãos, e eu não tinha acesso a isso. Eu tinha que fazer tudo isso, era o sistema, mas era a vontade de Deus. Ele falou, não, o senhor pode entrar lá à esquerda. O senhor chegou à esquerda, o senhor já encontra com ele. Irmão, eu vim aqui acertado. Aquele projeto era seu. No que eu entrei, virei, joguei na chave com tanta ira que estava, travou todos os meus sentidos. Eu não conseguia levantar minha cabeça, não conseguia mexer com o meu braço. Eu fiquei totalmente imobilizado, como você mesmo viu. Quando você começou a falar comigo, foi como um maçarico, eu subi e desci embaixo. E foi me esquentando, e toda aquela ira que eu estava foi transformando em amor, foi transformando naquela palavra que você falava, agradeça, gratidão, agradeça. Eu comecei a falar, meu Deus, eu tenho direito de viver ainda. Por isso que eu te olhei naquele momento e disse, são sabe as tuas palavras, que aquela palavra que saiu da minha boca já manifestava o amor dentro de mim. Fui embora para minha casa com minha esposa está ali. A partir daquele dia, como você pode olhar para o meu semblante, já não é mais o mesmo. A partir daquele dia eu passei a dormir. A partir daquele momento eu passei a viver novamente. Deus me permitiu, irmãos, que eu falei qualquer coisa da graça do Senhor, de poucas palavras, falei, convidei para congregar, mas o certo é, irmãos, Deus fechou a boca do leão. Então, deixa eu Deus também, rápidas palavras, que ali mesmo na região de Almirante, Tamandaré, na região de Pinhais, de Curitiba, irmãos, tinha uma congregação do Varanal, irmãos, que o Senhor Deus que atendia, um Betinho ali, e ali tinha, irmãos, uma igrejinha pequenininha, de uma seita, irmãos, uma outra denominação religiosa. Irmãos, e aconteceu um episódio lá, irmão, que a pessoa que estava à frente daquele povo deixou, irmão, porque isso não compensava, o combustível não estava compensando, a quantidade de pessoas que estavam na frequência. Irmãos, e a pessoa que era dona daquela igrejinha, irmão, que estava no terreno dela, um dia o Senhor Deus passando por lá, ela convidou ele, chamou ele e perguntou se ele não podia fazer um culto ali. E ele, de coração aberto, comunicou o ministério e foi aprovado o culto naquela congregação. Ele conversou conosco, nós estendemos o convite, irmão, para todos os irmãos que nós conhecíamos. Irmãos, naquele dia, numa terça-feira, irmãos, naquele bairro, irmãos, mas uma igrejinha pequenininha, irmãos, mas lotou aquela igreja, mas estava lotada a minha igreja. Foi um culto maravilhoso. E ao terminar aquele culto, irmãos, o servo de Deus, o irmão Betinho, que estava na presidência, perguntou para o casal, Dona Maria, o que a senhora achou? Você não gostou do culto? Ela falou assim, meu Deus, eu estou assim deslumbrada. Nós queríamos saber se a senhora quer um outro culto, uma outra ocasião. É só a senhora falar que vem, faz um culto novamente aqui. Por isso não foi um culto de evangelização, não foi um culto completo, porque tem testemunho. E daí contou mais para ela, irmão, diante de outros irmãos que estavam presentes ali. E ela disse, olha, eu tive um sonho há muitos anos atrás, quando eu fiz essa igrejinha, eu tive um sonho que eu via essa casa lotada, cheia, e tinha até músico tocando. E eu não entendi, porque a denominação que eu frequento não tem músico, mas eu jamais imaginava que hoje estaria cumprindo o meu sonho nesse lugar. Essa igreja lotada, então, Dona Maria, a senhora pode então, a senhora sentir alegria, a senhora pode comunicar comigo, nós voltaremos aqui e faremos um culto para a senhora. Ela falou, a partir de hoje, já pode movimentar, troca a placa da frente, a partir de hoje, nesse lugar, é chamado Congregação Visão do Brasil. Os irmãos olharam no relatório, irmãos, esta congregação hoje é chamada Cercadinho do Varanal, já é oficializada e o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus! Agradecido a Deus, irmão, por muitas obras feitas na nossa vida, pela família, pelos filhos e por tudo, pelos livramentos, por tudo que Deus temos feito, Deus seja sempre louvado. Amém. E também Saulo, consentiu a morte dele, refere-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Estavam ao lado da igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo.
E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Que muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creram até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto? O profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando com esta escritura, e anunciou a Jesus.
E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem pedes que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Até aqui, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. É a palavra do Evangelho. Santo que o Senhor esta noite nos envia, relatando esta passagem, quando a obra de Deus em Jesus Cristo leva força naqueles dias. A obra começou a se propagar quando os apóstolos, irmãos, começaram a aprender a caminhar com as próprias pernas. Glória a Deus nas alturas, espiritualmente falando, porque enquanto Jesus estava junto deles, foi muito glorioso, foi bonito, foi maravilhoso, mas o Senhor estava junto deles. Glória a Deus nas alturas, então eles sentiam segurança. Por vários episódios que narra a Sagrada Escritura, eles sentiam muita segurança, aleluia, porque sempre estava junto com o Senhor. Então, se tinha alguma dificuldade, parecia se alguma coisa que lhes trazia alguma aflição, estava assim, o Senhor sempre do lado, em pessoa, em carne, então eles eram tranquilos. Glória a Deus nas alturas. Uma ocasião em que eles rogaram para que uma casta de demônios saísse de uma pessoa e não saiu. Aí eles falaram: Senhor, uma palavra sua, o demônio foi embora. E nós ficamos aqui, fizemos tanta coisa e não aconteceu nada. Irmão? Glória a Deus nas alturas. Então, quando ele sentia certa dificuldade, o Senhor estava ali juntinho deles. Mas depois o Senhor partiu, depois de 40 dias, já ressuscitado, depois da sua ressurreição, e caminhou 40 dias com eles, no momento da ascensão, quando todos eles juntos viram, quando o pé do Senhor se desprendeu da terra, e de repente se ocultou nas nuvens, e naquela hora já apareceu uma certa aflição. Glória a Deus nas alturas. Por certo, João olhou para Tiago, para Pedro, enfim, sempre olharam. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o Senhor, já pensando no que seria o dia do amanhã. Porque eles já eram conhecidos como discípulos, como apóstolos de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Enquanto os que haviam já se levantado, quantos que já se haviam manifestado contra o Senhor, contra a obra de Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Teve um momento que Pedro até chegou a negar o Senhor, irmão, porque o Senhor havia dito, ainda esta noite, numa certa ocasião, o Senhor havia dito: ainda esta noite todos vós escandalizareis em mim. Mas Pedro, sempre impetuoso, irmão, sempre mostrando uma valentia, porém ele não tinha uma conversão aperfeiçoada, porém ele ainda não havia recebido da parte de Deus o Espírito Santo. Glória a Deus nas alturas. Porque o que nos faz valentes, irmãos, na fé,
o que nos faz valente diante do Senhor, aleluia, né, irmão? Não é a nossa força carnal, não é o nosso gênio forte, porque eu sou valente, porque Pedro tinha essa qualidade, era um homem valente na carne, um homem impetuoso. Por isso, quando o Senhor dirigiu aquelas palavras dizendo: ainda esta noite todos vós se escandalizareis em mim, Pedro já se manifestou como que querendo mostrar o mais forte, o mais crente, o que amava mais o Senhor. Ele disse: não, Senhor, ainda que todos se escandalizem em ti, eu não vou me escandalizar. Glória a Deus nas alturas. Mas como aquela palavra havia saído da boca do Senhor, irmão, ela não podia cair por terra, e nem ia cair, porque o Senhor sabia o que estava falando. O Senhor conhecia o coração de Pedro, sabia que Pedro ainda não era convertido. Glória a Deus nas alturas. Glória ao Senhor. Ele tinha se afeiçoado na pessoa do Senhor. Era uma escolha de Jesus, irmão, a pessoa de Pedro estar como apóstolo. Porém, Pedro, o Senhor ainda estava trabalhando uma obra na vida de Pedro, uma obra espiritual que viesse a modelar ele, não da forma material externa, mas que viesse modelar dentro dele um Pedro manso, um Pedro amável, um Pedro amigável, um Pedro tolerável, um Pedro pacífico. Glória ao Senhor. Um Pedro de comunhão, um Pedro de fé, um Pedro de visão espiritual. Glória a Deus nas alturas. É o que o Senhor quer fazer, irmão, cada um de nós, a cada dia, a cada culto, pela palavra que é sempre pregada nas congregações. Para aqueles que colocam atenção na palavra e que sobem à casa do Senhor verdadeiramente para ouvir os seus conselhos, para aprender a amar o Senhor a cada dia. Glória a Deus nas alturas. Então, irmão, o Senhor disse aquelas palavras e Pedro: não, eu não nego. Mas ele negou, irmão, porque até então ele estava vivendo uma vida regalada perto do Senhor. Até então ele não tinha visto nenhuma aflição daquele tamanho. Mas no Monte das Oliveiras, quando o Senhor subiu a orar, quando estava chegando já próximo do seu martírio, glória a Deus nas alturas, o Senhor disse: ficai-vos aqui, eu vou mais além orar ao Senhor. Aleluia. E naquele momento, foi um momento de grande angústia, diz a palavra, que até o sangue do Senhor se transformou, até o suor do Senhor se transformou em sangue. E quando ele voltava, viu os apóstolos dormindo, despertavam: vem lá comigo, porque era grande aflição, irmão. Manifesta e percebe-se o tamanho da aflição do Senhor. Às vezes pregamos que como o Senhor venceu o mundo, nós também conseguiremos vencer. Alguém talvez na sua ignorância pode dizer: mas era o Filho de Deus, sobre ele estava toda a plenitude da glória do Pai da eterno. Aleluia. Mas ele estava em carne, irmão. O mesmo sangue que corre na nossa veia corria na dele. O mesmo coração que bate em nós batia no dele, irmão. Que bate no nosso peito batia no dele. Era sujeito também às mesmas paixões que nós. Era sujeito a ter fome, a ter sede. Por isso que Satanás, depois de 40 dias no deserto, ele sentiu fome. Satanás foi tentar ele. Glória a Deus. Tu és o Filho de Deus, então pede que essas pedras se transformem em pães. Glória a Deus nas alturas. Como que querendo, irmão, conduzir o Senhor naquela hora se curvar diante dele, porque sabia que o Senhor estava na carne naquela hora e sentia fome. Glória a Deus nas alturas. Então a realidade é a mesma, irmão. Glória a Deus nas alturas. E Pedro, quando viu naquele dia, naquele momento, aleluia, que a traição de Judas, né, irmão, se consumou e chegou lá os soldados do sumo sacerdote, aleluia, já tinha combinado: aquele a quem eu der um beijo, este é o que vocês procuram. Glória a Deus nas alturas. Porque, irmão, os homens não conseguiam identificar o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Já tinham aprendido a identificar, já conhecia quem era o Senhor, aqueles que estavam sempre próximo dele. Mas diz este mesmo capítulo, irmão, que o eunuco estava lendo aqui nesta palavra que lemos, que ele lia o profeta Isaías, ele lia o capítulo 53, não está escrito o capítulo, mas é no capítulo 53 que ele estava lendo, irmão. E o capítulo 53 narra a respeito da história de Jesus. Homem simples, homem de dor, homem sofrido,
homem de trabalho, glória a Deus nas alturas. Olhando para ele, não via formosura, não víamos nele formosura nenhuma que pudesse chamar a atenção. Glória a Deus nas alturas. Então era uma pessoa simples, comum, não se vestia diferente de ninguém, não se trajava diferente de ninguém, não se portava diferente de ninguém. Era comum, era simples. A única coisa que não era comum e simples era a glória que existia dentro dele. Glória ao Senhor, a força, a virtude, o poder que estava derramado sobre ele. Glória a Deus nas alturas. Então, através de um beijo, glória a Deus nas alturas, Judas o traiu. E naquele momento, quando Pedro quis manifestar a sua valentia, quando os soldados lançaram a mão do Senhor, Pedro arrancou a sua espada e cortou a orelha do soldado. Glória a Deus nas alturas. Até ali ele estava ainda manifestando uma certa coragem. Até ali ele ainda estava manifestando uma certa valentia. Mas quando o negócio tumultuou, irmão, de uma forma incontrolável, e levaram o Senhor Jesus, ele foi acompanhando de longe. Glória a Deus nas alturas. De repente começou a assistir de perto a judiação que começaram a fazer com o Senhor Jesus. A bater, a espancar. Irmão, naquela hora ele sentiu medo, porque ele viu que para a força da carne não dava para ele. Ele podia ser valente talvez e destro na espada para lutar contra um, contra dois, contra três, mas contra aquele exército que o cercava naquela hora, ele se viu, irmão, sem condição, sentiu medo. Glória ao Senhor. Naquela hora ele percebeu que a valentia dele, a valentia carnal, na obra que Jesus estava querendo ensinar para ele, não servia de nada. Glória a Deus nas alturas. Tanto que uma mulher veio e disse: tu és dele, tu és discípulo, seguidor. Não conheço, nunca vi este homem. De repente veio outro: não, tu és sim, até tua fala te condena. Não sou. E de repente veio outro: não, tu és, parece que eu te vi outro dia. Não sou. E acabou até amaldiçoando aquelas pessoas. Quando ele acabou de amaldiçoar, irmão, o galo cantou, ele lembrou da palavra do Senhor, que antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Mas era uma obra, irmão, que fazia parte, era caminhos que fazia parte daquilo que o Senhor queria, irmão, construir dentro de Pedro. Glória a Deus nas alturas. Hoje está aqui uma igreja, irmão, cheia, bendito seja o Senhor. Alguém que já aprendeu a amar o Senhor de verdade, alguém que está por inteiro convertido pelo Senhor, aleluia, faz o que pode e o que não pode. Glória a Deus nas alturas. Mas existem ainda pessoas sofrendo, existem almas que ainda sofrem, querendo dar mais ao Senhor, e às vezes parece que a tua luta, a tua guerra espiritual, glória a Deus nas alturas, é maior do que a força, do que o desejo, o prazer de servir a Deus na terra. Glória a Deus nas alturas. Mas tudo que hoje se passa na tua vida, tudo que hoje acontece no teu caminho, glória a Deus nas alturas, as tuas tristezas, as tuas aflições, glória a Deus, as angústias que te visitam muitas das vezes, bendito seja o Senhor, as cadeias que te prendem, glória a Deus nas alturas, tudo isso hoje o Senhor te diz por esta palavra, faz parte de uma obra maravilhosa que eu quero fazer na tua vida, de uma obra que eu quero aperfeiçoar dentro de você. Ninguém nasceu santo, ninguém nasceu consagrado nesta bendita graça. Glória ao Senhor. Alguém que num nível de fé, irmão, já enxergando mais, entendendo mais as coisas, não suporta a fraqueza do próximo, não suporta as desobediências que vê. Glória ao Senhor. E tudo que vê diante dos olhos, muitas das vezes condena, mete, aleluia, desce lá, irmão, aleluia, fala, glória ao Senhor, até o que não devia falar. Glória ao Senhor, esquecendo que é automático, irmão, quando medimos a vida de alguém, quando colocamos a vida de alguém em questão, automaticamente estamos expressando diante do Senhor que somos melhor do que aquele alguém. E não é assim que funcionam as coisas, irmão. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o Senhor. Aleluia, o Senhor. A lição de Deus, irmão, sempre foi nos ensinar a humildade, a simplicidade, o amor, a caridade. Glória a Deus nas alturas. E quis nos fazer entender que exercitando o nosso amor pela pessoa do próximo, estaríamos testificando que verdadeiramente amamos ao Senhor. Glória a Deus nas alturas. Glória ao
Senhor, aleluia, e a obra foi aumentando, foi crescendo, e o Senhor foi modelando a Pedro, glória ao Senhor, e o negócio foi prosperando, foi ganhando proporção, de forma, irmão, que numa outra situação, depois de convertido, depois de ter recebido da parte de Deus o Espírito Santo, numa ocasião estava Pedro dentro de uma prisão, aprisionado, irmão, aleluia, sendo vigiado por 16 homens, acorrentado, como um malfeitor, um assassino, um bandido talvez. Glória ao Senhor, simplesmente porque manifestava um amor à obra de Deus e pregava a justiça do Criador. Aleluia. O Espírito tomou lá o rei da época, Herodes, aleluia, e pediu que matasse a Tiago e a Pedro e deixasse preso naquele dia, porque no dia seguinte era dia de festa e nós vamos fazer deste Pedro mais valentão um espetáculo para todos verem. Glória ao Senhor, que ele não é de nada e que esse Deus que ele prega, glória ao Senhor, não vai livrar ele da minha força e do meu reinado. Glória ao nome do Senhor, dá glória a Deus nesta noite, meu irmão. Quem está aqui está sendo assombrado por algum espírito, glória ao Senhor, ou por alguém que quer te amedrontar, por alguém que quer te acoar. Glória a Deus nas alturas, pode dar glória ao teu Senhor, coloca a tua cabeça no teu travesseiro, bendito seja o Senhor, aleluia. Se não houver da parte de Deus uma determinação, glória ao Senhor, pode o inferno inteiro se levantar, levanta para cair. Glória a Deus, aleluia, diante da palavra do Senhor, aleluia, não tem espírito, irmão, não tem potestade das trevas, glória ao Senhor, que impera contra o Filho de Deus na terra, porque o Senhor te protegerá. Herodes pode até ter, irmão, aleluia, glória a Deus nas alturas, pode até ter se inchado um pouco por ter matado Tiago, aleluia, mas matou porque era hora de Tiago morrer. Glória ao Senhor, porque quando não é hora do homem partir, irmão, glória a Deus nas alturas, não parte. A morte não está na enfermidade nem a saúde, irmão, glória, nem a vida na saúde, aleluia, está tudo na vontade de Deus. Alguém talvez está aqui dentro hoje com medo, pensando: ah, Senhor, esta enfermidade vai me levar, vou deixar filho novo, vou deixar meu esposo, vou deixar minha casa, minha família. Oh, irmão, que haja fé dentro do teu coração, irmão, que haja confiança em Deus nesta noite, dá glória ao teu Senhor, interiorize-se agora, que haja paz dentro de ti. Quanta coisa tem te assustado, quanta pressão tem te rondado, o tentador tem tentado te assustar, tentado te deprimir, por causa do teu problema, por causa do problema que visitou a tua casa, que está se fazendo maior do que a tua fé, do que a tua comunhão. Fala com Deus, dá glória ao teu Senhor. A tua aflição, a tua falta de fé tem deixado Deus pequeno da tua história, mas dá glória a Deus, Deus vai crescer e o gigante vai diminuir. Glória a Deus nas alturas. Deus cresce na tua vida hoje, e o gigante que te assombra quando foi lá embaixo, não importa que você passe de cabeça levantada e pisa bem nele, Deus. Glória a Deus. As coisas mudam de figura, muda, a situação muda. Aleluia. Quando Pedro viu lá o Senhor sendo apanhado e levado e sendo espancado, naquela hora bateu um arrependimento, um remorso. Senhor, eu neguei. A partir daquele dia ele viveu dias de prisões, dias de aflição, dias de angústia. Glória a Deus. Por quê? Porque vivia um arrependimento, um remorso. Aleluia. Quando nós estamos cheios desse sentimento, irmão, nós ficamos aprisionados. Mas quando dentro de nós não existe arrependimento, nem culpa, nem remorso, quando a tua consciência está em paz, Senhor, o que eu podia fazer, eu amei, eu abracei, eu estendi a minha mão, glória a Deus, eu aconselhei, eu tentei ajudar, mas não deu, escapou pelos vãos dos meus dedos. Glória ao Senhor, você descansa em paz, você consegue dormir, glória a Deus nas alturas, não tem culpa, não tem remorso, da glória ao teu Senhor, pode descansar. Eu passo na tua casa, eu passo na tua prisão, eu passo na tua necessidade. Você está aqui dando glória a Deus, está humilhado diante do Senhor. A minha palavra, ela trabalha, ela não vai ficar presa nessas quatro paredes, ela atravessa essas
aleluia, pediu as águas, o mar se abriu. Glória ao nome do Senhor. Pela palavra de Deus, o Senhor tomou o profeta. Ele disse: pode começar a deitar um pouquinho de azeite que você tem na botija aí. O vaso, ela vai deitando, vai deitando. Encheu o vaso, encheu o vaso, encheu o trem, encheu um montão de vaso. Quando não tinha mais vaso, o azeite parou. Porque Deus também não é de desperdício. Dá glória a Deus hoje. Encheu o teu vaso, o azeite nessa palavra. Não tinha fé, você vai ter. Não tinha luz, você vai ter. Não tinha direção. Hoje eu sou a tua direção. Não toque quem está perdido. Sem o rumo, irmão. Pela palavra de Deus as coisas acontecem. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Se não fosse a palavra de Deus dentro do coração do homem de Deus. Aleluia. Porque quem tem a palavra de Deus dentro do coração tem inspiração, irmão. Quem tem a palavra de Deus dentro do coração, ele tem inspiração. Pode estar passando prova, pode estar guerreado, pode estar de volta atrasada. Glória a Deus nas alturas. Bendito é o nome do Senhor. Pode ter enfermidade na casa, mas o homem de Deus que tem a palavra de Deus dentro do coração, ele tem inspiração de olhar para alguém. Ainda que a situação dele está ruim, ele tem condição de dizer para alguém: olha, você está guerreado, mas Deus vai fazer um milagre. Deus vai tirar do caminho, vai mudar a tua história. Se não fosse a palavra de Deus no coração do homem de Deus, talvez o homem tivesse sacado da arma e disparado um tiro, mas estava tomado por Deus da comunhão. Glória a Deus nessa altura. Olha para o céu, olha para a vida. Você tem saúde, tem condição. O demônio caiu. Dá glória a Deus agora. Você está deprimido, está guerreando. As portas estão fechadas, mas você lá para fora. Glória a Deus nessa altura. É lá para fora. O que você quer que eu abra? Dá glória a Deus, Senhor, eu quero pular para tua abrigo. Se acredita, já está vendo. Glória a Deus nessa altura. Bendito seja o Senhor. Se não fosse pela palavra de Deus, se não fosse pela palavra de Deus, Felipe, quando se aproximou do eunuco, ele não ia ter uma direção, meu irmão. Mas Deus falou dentro dele: prega para ele agora, Felipe. Porque a palavra de Deus, quando pregada pelo Espírito Santo, ela produz em nós força, produz em nós alguma coisa, irmão. Promove dentro de nós fé, virtude e poder. Glória a Deus, quando dada pelo Espírito Santo. E Felipe se aproximou como quem não queria nada e falou: o que você está lendo aí? Aleluia. Cara, eu estou lendo aqui o tal de profeta Isaías. Mas você está entendendo o que você lê? Mas como que eu vou entender se não tem quem me ensine? Aleluia. Não tinha. Não tinha. Aleluia. Não está esmiuçado aqui. Aleluia. Só está falando a parte que ele estava lendo. Mas eu acredito pela fé que Felipe abriu a boca e disse: olha, a história desse homem que você está lendo não fala do próprio profeta, o autor do livro. Glória ao Senhor, a história deste homem, ele fala de Jesus, ele que nasceu, glória a Deus, nas alturas de Belém da Judeia. Glória ao nome do Senhor. Você viu falar dele? Glória ao Senhor. Talvez o eunuco disse: parece que eu ouvi alguma coisinha. Glória a Deus nas alturas. Então, ele foi o Filho de Deus enviado na terra para a salvação das nossas almas. Homem simples, homem humilde. Glória ao nome do Senhor. Ele nasceu numa manjedoura, porque naqueles dias era dia de festa na cidade. Não tinha nenhuma pousada, nem um lugarzinho bem arrumado para ele nascer. Sabe por quê, irmão e irmã? Glória ao Senhor, para manifestar a simplicidade e a humildade da obra de Deus na face da terra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, o amor de Deus, a simplicidade de Deus é simples, irmão. Dá glória a Deus nesta noite. A simplicidade vai tomar o teu coração. Talvez você está aqui sonhando com tanta coisa.
coisa, com o teu coração encordado com tanta coisa, com fama, com sucesso, com progresso. Dá glória ao teu Senhor. Todo o sucesso que você precisa está na minha palavra. Toda a paz que você precisa está na minha palavra. A felicidade que você precisa, o dinheiro não vai te dar. Glória ao nome do Senhor. Você pode ter riqueza aqui na terra, mas essa riqueza do céu não tomar o teu coração, a verdadeira felicidade não vai te encontrar. Dá glória a Deus hoje. Eu quero mudar a história de alguém, eu quero mudar o rumo da tua vida, eu quero provar para alguém que se levantou contra você, que ignorou a tua vida aqui, que eu sou maior que tudo. Aleluia. Você pode ignorar, dá glória a Deus. Ignoraram Jesus também, ignoraram ele também. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E aleluia. Quando ele começou a pregar e manifestar alguma coisa, o quê? Saía o José, o filho do carpinteiro. Glória ao nome do Senhor. Como que dizendo, isso não usa ninguém. Glória a Deus das alturas. Quem é servo de Deus, irmão, não manifesta ser alguma coisa mesmo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Servo de Deus que tem o Espírito Santo, ele anda na humildade, na simplicidade. Né, irmão? Não querendo dizer que tem que andar mal vestido, de calçado, né, irmão, furado, manifestando uma certa humildade na carne. Glória ao Senhor. Mas quem é servo de Deus e tem o Espírito de Deus, ele é de espírito de arrogância, de grandeza. Glória ao Senhor, de prepotência. Glória ao Senhor, ele pode ter bastante, pode ter muita condição, mas quem olhar para ele vai ver Deus nele. Dá glória a Deus hoje. Depois desta palavra, o inferno vai olhar para você e vai saber que você saiu daqui levando alguma coisa a você. Aleluia. Porque alguém querendo manifestar uma certa humildade, pisa no calo dele, sai dando soco, tapa, burro, xingando. Glória ao Senhor. A humildade não está, irmão, no vestir, no comer, no andar. A humildade está na alma, no espírito do homem. Glória a Deus nessa altura. É isso que eu vou plantar dentro de ti hoje. Vou mudar a tua história. Até agora você não conseguiu se calar diante de certa situação, você vai se calar. Até agora você tentou se debater, resolver muita coisa com a tua força, com o teu gênio. Dá glória a Deus, entrega a tua casa hoje na minha mão. Glória ao nome do Senhor, eu resolver para você. Naquele dia, quando Pedro estava na prisão, aleluia, desprovido de tudo, irmão, recurso humano. Glória ao Senhor, a igreja fazia oração de contínuo para ele. Senhor, a situação que Pedro está agora é só um milagre. Imagina o homem, irmão, enjaulado lá dentro de uma cadeia, e grade, e corrente por pé, por mão. Glória a Deus nas alturas, sendo vigiado por 16 soldados armados. Era difícil. Ao nosso parecer, humano, carnal, era difícil. Glória ao Senhor. Aleluia. Mas para Deus não existe nada difícil. O que você está precisando, o que você veio buscar hoje, talvez esteja selado. Aleluia. Já esteja até arquivado. Meu glória a Deus. O que está arquivado, desarquivo. O que está parado, eu faço andar. Glória ao nome do Senhor. Mas uma coisa eu quero é trabalhar na tua vida. Eu quero que você me entenda, me conheça, me enxergue como Deus. Aleluia, que não te cobra muita coisa. Glória ao nome do Senhor. Quero o teu coração obediente à minha palavra. Hoje não te dito regra, não te dito medida. Porque quem vai te ditar as regras e a medida é o teu sentimento para com Deus no teu dia a dia congregando. É o meu Espírito que vai te modelar. É o meu Espírito que vai trabalhar em ti. Dá glória a Deus. Tem gente que tem medo. Eu tenho medo daquela igreja. Aquela igreja é isso, aquela igreja é aquilo. Abre o teu coração e experimenta Deus desta noite. Faça a prova de mim, da minha graça. Você vai ver que é muita coisa que já te disseram. É tudo ponto de carochinha. Aqui é a graça do Filho de Deus. Deus te ama, quer te salvar.
dia conseguiu manchar. Na glória a Deus, será que você tem condição de envergonhar o inferno no teu corpo? Será que você tem condição de envergonhar o inferno no testemunho que você vai dar pelo amor da palavra de Deus? Glória ao nome do Senhor. Hoje eu vou formar dentro de você a tua própria opinião pela fé, pela certeza do Deus que você encontrou, do Espírito que te visita, da palavra que fala contigo. Ainda que alguém bata o pé, não passa. Dentro de você a minha palavra vai gritar, o meu Espírito vai falar mais alto. Eu sei aonde eu estou indo, eu sei aonde eu estou pisando, eu conheço o prato que eu estou comendo. Da glória do Senhor, Deus vai fazer uma obra na tua vida. Deus seja louvado. Amém.